namorado esqueceu o celular dele na minha casa. E vocês estão achando que eu fui mexer pra ver se ele tava me traindo, alguma coisa assim? Óbvio que fui. Mas o que tinha lá era 1000 vezes pior. Pois bem, eu estava namorando com esse rapaz já fazia apenas 4 meses. Ou seja, a gente estava naquele início de relacionamento, aquele mar de flores, que quer estar o tempo todo junto, que ama pra cá, que ama pra lá. Então a gente estava vivendo uma fase muito boa ali do relacionamento. Nessa época eu já morava sozinha, ele também já morava sozinho, então a gente tinha ali muita liberdade pra estar juntos, pra dormir juntos, final de semana e tudo. Então estávamos vivendo um relacionamento maravilhoso. Ele era o tipo de cara assim, que conquistava todo mundo, sabe? Muito educado, muito brincalhão, uma pessoa muito inteligente, muito divertida de você conversar. Então era assim, muito difícil alguém bater com ele e falar, não gostei. Ele conquistava muito fácil todo mundo. E tanto que quando eu apresentei ele pra minha família, pros meus amigos, todo mundo gostou dele. Então ele realmente é uma pessoa muito agradável de você estar perto. Nunca desconfiei que ele tivesse outra pessoa, ele nunca me deu motivos pra desconfiar, ele sempre foi uma pessoa assim, que passava aquela confiança, e eu realmente acredito que ele não me traiu nesse sentido, né, de estar com outra pessoa, mas o que ele era por trás era com certeza muito pior. Eu acho que eu preferia 1000 vezes que ele tivesse me traído. Um dia ele tava na minha casa, e aí nós estávamos assistindo filme e tudo, e nesse dia ele ia dormir, ele não ia ficar na minha casa, ele ia voltar pra casa dele pra dormir, porque no dia seguinte ele ia pegar um plantão muito cedo, e a minha casa ficava muito distante do local de trabalho dele, já a casa dele ficava muito perto. Então se fosse pra ele sair da minha casa, ele ia ter que acordar tipo de madrugada. E aí nós ficamos até um determinado ali horário, quando foi por volta de 9 horas da noite, ele falou que já ia embora e tudo, chamou um Uber, que ele não tinha carro, chamou um Uber, só que o Uber, quando o Uber aceitou, o Uber já tava tipo na rua, assim, na minha casa. Então ele no desespero foi pra pegar a mochila dele, pegar algumas coisas e acabou esquecendo o celular dele em cima da cama. E ele entrou. Quando ele entrou dentro do carro, que eu entrei dentro de casa, eu vi que o celular dele tava lá. Só que aí eu já não tinha mais como falar com ele, né? Ele já tava seguindo com o Uber e tudo. E aí falei, bom, quando ele chegar na casa dele, provavelmente ele vai dar um jeito de falar comigo. Tem um vizinho dele que é muito amigo dele, o vizinho dele, de repente ele pode falar comigo e tudo. Enfim, já tava a caminho da casa dele e eu fui acompanhando a viagem dele pelo celular, até pra ver se ia dar tudo certo. Ok. Depois de um tempo eu fiquei assim, com o celular dele na mão, o celular desbloqueado, né? Aí eu, por curiosidade, falei assim, não custa nada. Ele nunca me passou ali esse negócio de que de repente tá me traindo, mas não custa nada dar uma olhadinha, né? E aí, gente, abri a pasta do WhatsApp. Não tinha nenhuma conversa, não tinha nada. Olhei outras coisas, olhei Instagram, Facebook, não tinha nada. Aí eu abri a pasta da galeria, né, pra ver as fotos, tudo, também não tinha nada. Só que eu fui também, olhei naquela parte de ocultos. E aí quando eu abri aquela parte de ocultos, né, de fotos, vídeos que você oculta, simplesmente tinha vários e vários vídeos dele fazendo com todas as meninas que ele já ficou, incluindo eu. Só que eu nunca percebi que ele estava filmando. Gente, quando eu fui abrindo os vídeos, o meu coração parece que ele ia subindo cada vez mais para sair pela boca. Algumas meninas eu reconheci, que eram meninas com quem ele já tinha namorado, então eu sabia quem era, eu reconheci. Outras eu não sabia quem era, então eu acredito que foram meninas que ele só foi ficando assim. E como tudo dava pra ver data e horário, eram realmente datas, horários de muito tempo, algumas de anos, outras de meses atrás. E as mais recentes eram minhas com ele. Só que assim, eu nunca vi ele filmando a gente. E essa filmagem era sempre na casa dele, quando eu tava lá, né? Todas as filmagens eram no quarto dele. Então eu acredito que quando nós estávamos lá, ele aproveitava pra esconder o telefone ali em algum lugar e filmava a gente. E ele simplesmente guardava todos os vídeos. Gente, quando eu vi, nossa, eu fiquei tão chateada, eu fiquei decepcionada, eu fiquei assustada. Eu acho que eu senti todos os sentimentos ruins que eu tinha pra sentir, porque eu pensei assim, poxa, agora que eu finalmente encontrei o cara perfeito, acontece isso, como é que eu vou confiar de novo numa pessoa dessa? E aí não demorou nada, né? De repente meu telefone começou a tocar, e era ele, tava me ligando no celular do Uber, perguntando se eu tinha esquecido o celular na minha casa. Eu falei que sim, que ele tinha esquecido, e ele tava voltando pra buscar, ele já tava no meio do caminho e tava voltando pra buscar o bendito do celular. E eu falei pra ele que ele podia vir. E aí, só que como assim, ele já tava vindo lá pra casa, né, e tudo, eu me fiz de besta, peguei, encaminhei vários desses vídeos, no tempo que eu consegui encaminhar pro meu celular, depois eu apaguei ali o histórico. Quando ele chegou, ele só fez pegar o celular, porque o Uber tava esperando ele, só fez entregar, ele foi embora. E eu passei a noite toda pensando o que eu ia fazer com aquilo. Eu não tinha conseguido mandar todos pra mim, mas eu tinha conseguido mandar os meus e mais alguns. E eu fiquei o tempo todo pensando o que eu ia fazer com relação àquilo. Conversei com uma amiga minha e ela disse que o mais correto seria denunciar ele por ele ter feito isso e também entrar em contato com as meninas, porque ele tinha, né, esses vídeos delas. Então, as poucas que eu consegui
salvar que eu reconheci, eu entrei em contato, outras eu não sabia quem era, então não tinha como. Mas algumas eu entrei em contato e falei o que tinha acontecido e disse que eu ia na delegacia para denunciar. Então quem quis ir comigo, foi comigo e nós fizemos a denúncia. Ele foi chamado, pegou o depoimento, entramos com o processo, foi toda uma coisa. No final de tudo do processo, ele teve que, obviamente, excluir todos os vídeos, né? Só que assim, a gente nunca sabe se ele realmente apagou, porque ele pode ter salvado em 1 milhão de lugares diferentes. Ele teve que nos pagar uma indenização, tanto para mim quanto para as outras meninas. Ele acabou passando um tempo preso, alguns meses, só que aí, enfim, acabou sendo solto, né? A justiça no nosso Brasil, ela é um tanto quanto falha. Mas eu só fico pensando nas pessoas, nas outras meninas, né? Que ele filmou e tudo, que nunca nem souberam que ele fez isso. É óbvio que eu e ele, a gente terminou. A gente nem chegou assim a ter um contato direto, porque no dia seguinte eu fui direto pra delegacia, então o nosso contato já foi já na delegacia mesmo. Então a gente nunca parou, conversou nem nada, tipo, eu nunca nem quis ficar sozinha com ele no mesmo ambiente. Mas é horrível, sabe? Eu pensava que eu tinha encontrado uma pessoa maravilhosa, com quem eu ia casar, construir família e tudo, pra depois descobrir que essa pessoa fazia esse tipo de coisa, sabe? E assim, qual era a intenção dele por trás de tudo isso? Era só ter? Era só guardar? Era só assistir de vez em quando? E eu fico pensando, será que algum dia ele poderia usar esse vídeo pra me chantagear, pra me ameaçar de alguma forma? Graças a Deus ele esqueceu o celular dele naquele dia em casa e eu pude descobrir a tempo. Mas enfim, essa é a história de hoje. Foi isso.